Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite, a paz de Cristo, para você que está começando a assistir essa live gravada. Deus abençoe você, toda a sua família. Enquanto nós vamos aguardando as pessoas chegarem, já chegou alguém aí, ó. Tem uma rapaziada que chegou, Gagá. Está sendo possível ver e eu não estou conseguindo ler. Muito bem. Olá, gente, sejam bem-vindos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aí para mais um encontro, mais um bate-papo, né? Sobre a nossa Santa Igreja Católica, Apostólica, né? E Romana. Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre esses pilares, né? Sobre pilares que formam a identidade da Igreja. E hoje nós trouxemos também um novo conteúdo para estar podendo nos ajudar a aprofundar um pouco mais esse conhecimento da nossa Santa Igreja. A gente espera sempre um pouquinho nesse início, né? Conforme as pessoas vão entrando também na página, curtindo, comentando. E é isso que a gente pede também, para que você também possa estar fazendo seus comentários, dando boa noite para as outras pessoas, né? Porque a gente assim vai criar uma grande corrente de oração, né? Onde a gente vai poder se encontrar, ainda que seja virtualmente, né? Mas a gente sabe que com Deus passa, né? Desse virtual, né? As nossas orações sobrepõem a todo esse lado da tecnologia, né? Porque a gente se encontra, na verdade, nesse momento espiritual que a gente se encontra, né? Então, a gente está dando esse tempinho para o pessoal chegando e daqui a pouco a gente começa a nossa conversa semanal, né, que a gente tem todas as segundas-feiras. Enquanto isso, o Anjo está ajeitando ali e... Então, para lembrar, né, sobre o que nós falamos na semana passada, a gente não sabe se todo mundo que está assistindo se está aqui a primeira vez, né? se acompanhou, né, semana passada também, né? Então, durante esse mês de junho, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a nossa igreja, né? Conhecendo a nossa igreja. Então, semana passada a gente já começou a abordar sobre esse assunto. Essa semana a gente vai estar dando prosseguimento ao assunto e conversando um pouquinho mais. E, enquanto isso, a gente também vai deixar aí um tempo para vocês estarem postando alguma curiosidade que vocês têm sobre a igreja. E aí não quer dizer que a gente vai responder ao final dessa live. A gente está dando esse tempo, que aí ao final da live a gente vai pegar essas curiosidades, fazer um compilado, né? E depois, de repente, no último encontro do mês de junho, a gente pode estar trazendo algumas respostas, né? Que a gente assim vai buscar, vai procurar saber para poder estar trazendo para vocês. Porque é uma coisa que a gente sempre coloca, nós não somos especialistas, não somos teólogos, né? Somos pessoas assim mais curiosas, né? Vamos dizer assim, acima da curiosidade nós somos cristãos. E como cristãos católicos, nós precisamos dessa curiosidade para conhecer a nossa igreja, porque sem conhecimento é aquilo que a gente falou no último encontro, né? A gente não ama, né? Porque a gente só ama aquilo que nós conhecemos, né? A gente só toma apreço por aquilo que nós conhecemos. Então, para nós amarmos a nossa igreja, a gente precisa conhecer, né? Então, assim, nós somos esses curiosos, né? Que não tem tanto estudo, não tem tanto conhecimento assim, mas o nosso pouco a gente traz aqui para vocês e a gente vai conversando, né? Todas as segundas-feiras, tá? Então, esse espaço aí também que vocês forem colocando alguns comentários, podem colocar também algumas curiosidades que vocês têm e aí a gente
vai tentar fazer isso. No último encontro do mês de junho, a gente vai estar trazendo a resposta dessas curiosidades que vocês forem apontando acerca da nossa igreja. Tá bom, gente? Então, para a gente começar, a gente sempre começa com a oração, pedindo, invocando a Santíssima Trindade. Ontem foi festa da Santíssima Trindade, desse grande mistério, desse grande dogma de fé da nossa igreja. Então é muito importante a gente começar sempre invocando a Deus, né? Deus que é uno, né? Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Isso precisa estar sempre presente dentro do nosso coração, tá ok? Então vamos lá? Pode ir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Feche os seus olhos para a gente poder começar, né? Conversar com Deus um pouquinho. Vamos silenciar todo o barulho que possa estar ao nosso redor para que a gente possa conversar com o nosso Deus. Oração ao Espírito Santo pela Igreja de Cristo. Ó Divino Espírito de Luz, assisti benignamente a toda a Igreja, fortalecei-a e iluminai-a, confortai-a na sua missão salvadora e defendei-a contra todos os ataques de seus inimigos. Renovai também por vossa graça o espírito dos vossos servos que ungistes para que realizem no mundo o seu envio, para que em vós glorifiquem o Pai, seu Filho unigênito, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Ó Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós que recorremos a vós e por todos aqueles que a vós não recorrem. Amém. Amém. Vamos dar as boas-vindas aí, ó. Quem chegou agora, desde o início está lá com a gente a Tereza, a T. Souza. Muito bem-vinda, Tereza. Deus abençoe. Uma saudação especial para vocês. Neuda Silveira, Maria Luzia, tudo bom, Maria? Gagá, Graziela, Lariane Domingos, bem-vinda, Lariane. A Ana Maria Rocha, a Érica Hermes, José Mauri, deixa eu ver quem mais está aqui, que mandou mensagem. E a Ana Maria Rocha, já falei. Tudo bom com vocês? Muito bem, muito obrigado para quem pediu as bênçãos de Deus sobre nós. Pedimos nós também daqui que Deus abençoe você. Você que não falei ainda o seu nome, vai mandando mensagem ali que daqui a pouco eu volto e a gente vai falando, vai dando umas boas-vindas, tá bom? Darica pode começar, eu acho que a gente já está com 8 minutos aí. Senão a gente fica um pouquinho apertado com o tempo e fica muito extenso. Pode estar à vontade. Então, gente, sejam todos bem-vindos, né? Novamente para vocês que estão chegando agora. E para quem está chegando agora, a gente só vai lembrar uma coisinha. Para você que tem alguma curiosidade sobre a Igreja Católica, escreva aí nos comentários, que é o que a gente estava combinando. Ao final do nosso curso aí de junho, né? A gente vai estar tentando responder todas essas curiosidades, né? Que às vezes a gente não sabe determinadas coisas, mas é legal a gente tomar conhecimento, tá bom, gente? Então, no último encontro, a gente conversou sobre a identidade da Igreja Católica. A Igreja Católica, assim como nós temos a nossa identidade, assim quando a gente nasce, né? A gente recebe um nome, né? Aí depois, se a gente pensar no documento de identidade, lá tem uma foto, né? Tem o nosso número de RG, lá nós temos o nome dos nossos pais, né? E também tem lá a nossa assinatura que identifica quem nós somos. Assim também a igreja ela tem a sua identidade. Quando a gente fala em identidade, a gente diz que a igreja ela é identificada de qual forma? A igreja ela é una, santa, católica, apostólica, né? São esses 4 pilares que formam a identidade. E apesar da gente falar romana, né? Porque a gente escuta isso e fala também, romana no caso, não se trata de uma parte que compõe a identidade. Na verdade é só um anexo ali, vamos dizer assim, um acessório,
porque a igreja de São Pedro, né, que é o patrono, vamos dizer assim, primeiro Papa, ela está localizada em Roma, mas há vários escritos que dizem de vários papas que não moraram em Roma especificamente, tá bom? E como a igreja reconhece a importância de se estar próxima à igreja, à Basílica de São Pedro, aí a gente faz esse anexo, né? Então, são 4 pilares principais. Então, a gente falou dos pilares e hoje nós vamos conversar, vamos dizer assim, das paredes que formam a Santa Igreja. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Igreja Católica e por isso que eu falei paredes, né? Porque pensando em pilares, vamos dizer assim, são as 4 estacas e agora a gente vai revestir a nossa igreja. E para formar essas paredes, nós vamos conversar hoje sobre 3 elementos principais que vão formar a doutrina da Igreja Católica, tá bom? Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o magistério da Igreja Católica, sobre a Sagrada Tradição e sobre a Sagrada Escritura. E por que a gente vai falar sobre a doutrina da Igreja Católica? Primeiramente, para a gente conhecer. A gente só vai aprender a amar a partir do momento que a gente conhecer. A doutrina ela é formada por esses 3 elementos principais. Sem esses 3 elementos, a gente não consegue formar a Igreja Católica. Não se conseguiria, melhor dizendo, formar a Igreja Católica. Se, por exemplo, eu tivesse o magistério, mas eu não tivesse a Sagrada Tradição, estaria faltando alguma coisa. Se eu tivesse a Sagrada Tradição e não tivesse o magistério, também estaria. Ou se eu tivesse somente a Bíblia, né, como é o caso de alguns irmãos protestantes, a gente, como católico, estaria também cambeta. Então, são 3 elementos fundamentais que vão trazer o equilíbrio, a segurança para a doutrina da Igreja Católica. Doutrina essa revelada pela pessoa de Jesus Cristo, né? E guiada pelo próprio Espírito Santo. Então, a gente vai perceber o quanto que essa doutrina ela é importante na constituição da Igreja Católica, né? E como que foi importante a Sagrada Tradição no cultivo mesmo dessa doutrina. Porque tudo que nós conhecemos hoje, aquilo que nós participamos, como a Santa Missa, né, como as novenas, os dogmas que nós conhecemos, a gente falou muito no mês de maio, né, do dogma da Imaculada Conceição, que é um dogma mariano, né? Ontem nós celebramos também um dogma de fé que é a Santíssima Trindade. Então, os dogmas de fé que nós conhecemos, nós devemos agradecer, tá, a Sagrada Tradição, né? Aquilo que foi sendo passado, que implicitamente se encontra dentro da Bíblia, que é a Sagrada Escritura. Então, a gente vai poder perceber como que esses elementos, eles estão unidos. Se você tirar um, vai ficar cambeta o outro, porque eles vão complementar, e isso vai construir essas paredes, né, da nossa igreja. Isso vai permitir que a doutrina vai sendo ensinada, vai passando gerações e ela continua evangelizando povos e nações. Tá bom, gente? Então, a gente está falando, né, desses elementos, mas nós vamos descrever cada um desses elementos, né? E para começar, a gente vai falar sobre a questão da Sagrada Tradição, né? E aí a gente vai ver alguns versículos bíblicos que vão enriquecer essa questão. E por que isso é importante a gente compreender? Porque quando nós estivermos frente a algum irmão protestante, talvez ele vai te dizer que é necessário que você aponte aquilo que você vivencia na sua fé dentro da Bíblia. E o católico, nem tudo está dentro da Bíblia. A verdade da Igreja Católica, ela é construída também com a ajuda da Sagrada Tradição. Tradição, quando a gente fala de Sagrada Tradição, não são meramente costumes ou disciplinas, né? Seguidos por tradição humana. É importante saber que Deus, ele só vai condenar alguma tradição que o homem pratica se essa tradição for contrária aos mandamentos dele.
Ou seja, por exemplo, o homem está praticando determinado comportamento e esse comportamento está indo contrário a um mandamento que Deus nos deu. Aí essa tradição, por mais que o povo queira, por exemplo, a gente falou lá na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, né, que os povos, né, astecas, eles tinham lá a tradição de fazer o quê? Alguns rituais macabros, né? Que eles pegavam pessoas e ofereciam essas pessoas para os deuses que eles acreditavam. Então, nesse caso, mesmo sendo uma tradição, fazendo parte ali da cultura local daquela aldeia, essa tradição, ela era abominável por Deus, porque era uma tradição que ia contra os mandamentos dele. Então, Deus, ele vai condenar a partir do momento que essa tradição humana vá contra o seu mandamento. Mas quando a gente fala sagrada tradição, é algo a mais, é uma forma a mais de compor a doutrina da Igreja Católica. E essa tradição católica, ela acontece, né, de uma forma o quê? Oral. Por quê? Porque quando a gente fala de doutrina da Igreja, é importante a gente saber que existe a transmissão oral e existiu a transmissão pelos meios escritos, né? A gente sabe que a oralidade naquela época, assim que Jesus morreu, né? Assim não, levou um período ali da morte de Jesus, em que os apóstolos saem e eles vão evangelizando. A gente sabe que não existiu logo de imediato uma escrita, né? A tradição ali, ela foi sendo cultivada, ela foi sendo repassada através da oralidade. Os ensinamentos eram passados, né? Aí esses ensinamentos que eram passados através das conversas, das pregações, dos momentos de oração, isso foi sendo mantido. E isso tem muito valia quando se fala na Igreja Católica, porque a Igreja vai valorizar, né? Igual eu falei, muita valia, vai valorizar, isso vai enriquecer, né, a questão da doutrina católica. Então, essa oralidade, né, iniciada lá na igreja, lá no início, né, da igreja, essa oralidade vai enriquecer bastante a doutrina da Igreja Católica. Então, a transmissão oral, né, a sagrada tradição iniciada lá na igreja primitiva, ela vai ser de suma importância. E isso vai compor também. Então, por isso que é importante a gente saber que não vai existir a Bíblia somente. A Bíblia, ela é uma junção também dessa sagrada tradição. Então, conforme eu disse para vocês, é muito importante a gente ter em mente que a doutrina da Igreja Católica, ela é formada também pela sagrada tradição, pela Bíblia e pelo magistério. São esses três elementos que vão formar. E a sagrada tradição, gente, a gente vai pegar a nossa Bíblia para a gente poder compreender um pouquinho melhor e ver também isso na Bíblia, né? Que na própria Bíblia vai aparecer como que acontecia toda essa transmissão oral, né? Igual eu estava falando aqui, que como que acontecia, uma vez que era muito difícil se escrever, né? Não é igual tem a facilidade de hoje, como que você pega um papel, uma caneta e vai lá e redige. Naquela época dos apóstolos era muito difícil, porque eles precisavam de pergaminhos, eles precisavam de pele de carneiro, eles precisavam de elementos, né? Igual era muito usado pena com tinta para poder escrever. Então isso ia levar um certo tempo também, né? Não era algo que ia ser de imediato. Então, a evangelização, ela acontecia de forma oral, através, igual eu falei, das pregações, dos grupos de oração, das conversas, das reuniões que eles tinham, e isso foi super valorizado, né? É valorizado pela Santa Igreja, tá bom? Então, nós vamos pegar a nossa Bíblia e nós vamos abrir na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 15. Então, eu até falei no último encontro que para esse mês de junho, né, a gente vai precisar muito da Bíblia. Então, quem ainda não pegou, corre lá e pega a sua. Nós vamos pegar lá a nossa Bíblia e vamos abrir na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15.
Cadê? Pode ser. Somente o 15? Então, gente, espero que vocês tenham conseguido aí pegar a Bíblia. Então, só vamos repetir rapidinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, tá? Então, a própria Bíblia vai nos falar, mas é muito importante a gente saber que a Igreja Católica ela não seguia somente na Bíblia. E aí a gente vai ver essa sagrada tradição presente ali também, tá bom? Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Terminou? Repete de novo, Anso. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós recebestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Então ali, na verdade, a gente já consegue perceber. Então, ficai firmes nos ensinamentos que vós recebestes. Né? Que ensinamentos eram esses? Eram esses ensinamentos da pessoa de Jesus Cristo. Eram os ensinamentos de tudo que Jesus Cristo havia feito no meio deles. Seja através das cartas, ou seja por palavras, né? Porque eles trocavam cartas também. E depois essas cartas viraram, né, alguns livros aqui da Sagrada Escritura. Então isso é de suma importância também, tá? Falar alguma coisa? Então, a gente ouve muito questionamento enquanto católico, né, que os católicos não usam a Bíblia ou que os católicos não seguem a Bíblia e tudo mais. Talvez eu tenha, com certeza a gente vai ter até uma reflexão um pouco mais aprofundada adiante. Mas o fato é que só existe a Bíblia porque existiu a sagrada tradição e o magistério da igreja. Eles foram quem fizeram todo o compilado da Bíblia e quem, de fato, redigiu a Bíblia do que se ouviu dizer, né? A gente ouve muito falar de pergaminhos e tudo mais. A escrita antigamente era algo muito raro, muito difícil. Então imagina que nós tínhamos uma comunidade aqui em Piraí e a outra comunidade lá em Volta Redonda. Piraí tinha um pedaço do pergaminho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, talvez até toda. Mas não necessariamente nós tínhamos todos os pergaminhos de toda a Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Precisaria de um local muito grande. A própria cópia desse pergaminho era muito difícil na época. Até saber quem conseguia escrever era também muito difícil. A escrita nesse tempo, logo após a morte de Jesus e passado alguns anos, ficou-se muito difícil. A gente consegue ver livros sendo impressos de maneira muito sistemática em 1400, 1500, que foi quando inventaram a tipografia, que foi quando inventaram as máquinas para copiar os livros, para fazerem as cópias como nós conhecemos, talvez até muito rusticamente falando hoje, né? Não é exatamente igual era ainda um pouco mais difícil, só que a produção em massa dos livros foi muito, muito mais acessível nesse período de 1500. Então você imagina que do ano 30 até o ano 1400, 1450, como nós fizemos cópias? Então o fato é que a tradição e a palavra de Deus ela foi passada de geração em geração por meio da oralidade, por meio da tradição falada. Não é à toa que a gente tem a própria fundamentação da carta aos Tessalonicenses. Então, pode seguir. Exatamente. Então, a tradição oral é um valor muito grande para a construção da doutrina católica, né? E aí, continuando também na Bíblia, nós vamos ver agora, continuando falando sobre essa importância, a gente vai pegar lá em 2 Timóteo. Vamos pegar a nossa Bíblia aí, 2 Timóteo,
capítulo 2, versículos 2. Então, repetindo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que vai continuar reforçando a importância dessa transmissão oral, né? Pode ler antes. Vamos lá. Versículo 2. Pelos reis... Opa, tô lá na primeira. Desculpa aí, gente. 2 Timóteo. 2, versículo 2, agora sim. O que de mim ouviste, em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Repetindo, o que de mim ouviste, em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, por sua vez, que sejam capazes de instruir a outros. Então, olha só, ouvistes de mim, né? Então, ali estava sendo pregado, então tudo aquilo que aquelas pessoas estavam ouvindo, né? Elas precisavam ensinar ainda a outras, né? Precisavam passar. E aí, gente, a gente conversou um pouquinho e o próprio Jesus também ele vai falar. Olha só. Jesus deixou claro a seus discípulos na noite da despedida que ele não lhes tinha ensinado tudo, mas que o Espírito Santo o faria ao longo do tempo. Então, em João 16, versículo 12, Jesus vai dizer: muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o advogado, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Quando vier o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele vai guiar também, né, a doutrina da igreja, né, vai trazer, porque o próprio Deus revela e o Espírito Santo vai guiar, né, e isso é muito importante, porque todo esse ensinamento que o Espírito Santo vai acrescentando à Santa Igreja é o que foi sendo formado a Sagrada Tradição. Então, a Sagrada Tradição, ela vai sendo guiada por esse sopro do Espírito Santo, né? Porque igual a gente tem falado, no início era tudo muito difícil. E o Espírito Santo lá em Atos 2, o próprio Jesus vai falar, né, que ele vai derramar, primeiro ele faz a promessa, e em Atos 2 ele derrama o Espírito Santo. Para quê? Porque ele sabia que aquilo que eles tinham experimentado junto com Jesus não podia morrer ali, precisava ser ainda mantido, precisava ser levado. E tudo que nós sabemos hoje também vem dessa oralidade que foi sendo passada de gerações para gerações. Então agora nós vamos conversar sobre o segundo elemento que é muito importante na construção da doutrina da igreja, que é o magistério da igreja, tá? Então, o magistério da igreja, gente, agora já vai consistir na pessoa do Papa e na pessoa dos bispos, dos padres, né? São autoridades que são escolhidas por Deus, são guiadas pelo Espírito Santo para que todo o ensinamento dado a nós, ele seja preservado, para que seja dentro das verdades que a própria igreja prega, porque senão tudo se perde. Sem o magistério da igreja, todos os ensinamentos de Jesus estariam perdidos, né? E é justamente o que aconteceu no século XVI com a Reforma Protestante. Porque naquele momento em que Lutero, Calvino começa essa reforma, começa a arquitetar toda essa revolução, né? Esse racha dentro da Igreja Católica, dizendo que eles não iriam obedecer o magistério da Santa Igreja, há um abismo que se abre ali, né? Que depois eles não conseguem mais. Até porque era um abismo que eles mesmos queriam, né, construir. Porque eles não queriam seguir aquilo que o Papa falava, aquilo que os bispos falavam. Eles não queriam seguir esses ensinamentos. Eles acreditavam em Deus, eles acreditavam que Jesus era Deus, mas eles não acreditavam na Santa Igreja.
E aí, não acreditando na Santa Igreja, você também exclui o magistério dela, porque aí você exclui toda a verdade que provém dela. Então, eles rejeitaram a Santa Igreja. E quando eles rejeitam a Santa Igreja, rejeitam o magistério da Igreja, eles acabam fazendo aquilo que a gente chama de racha por conta da Reforma Protestante. E aí, prestem atenção, porque vai acontecer uma sequência, né? Essa é a primeira ruptura. Eu ouvia você falando enquanto estava estudando, né? É a primeira ruptura. Depois vão vir outras rupturas. Pode seguir. Então, e aí acontece esse racha, né? Então, o magistério é algo assim sagrado, né? Importantíssimo para o cultivo da fé, para que não haja nenhuma profanação, né? Até porque a gente sabe que as heresias elas foram acontecendo como acontece até os dias de hoje. E para que essas heresias não profanassem a verdadeira Igreja de Cristo, existe esse magistério. E o magistério ele é muito descrito muito bem como um belo e grande edifício da doutrina verdadeira. Ou seja, é o depósito da fé, guarda a fé. E essa fé ela é ensinada para quê? Para a nossa salvação, para a salvação dos povos, dos homens. Então o magistério ele é extremamente importante. E quando esse magistério ele é descartado, ele é rejeitado por Lutero, por Calvino e por outros reformadores, existe esse racha. E com esse racha, igual o Hans falou, acaba trazendo outras rupturas também. Porque uma vez que você abre uma possibilidade, você rejeita a igreja, outras rupturas também começam a aparecer. Então a gente vai ver que vai aparecer, por exemplo, depois os materialistas, depois os modernistas, aí veio a Revolução Francesa também, que começa a surgir os anticleristas, começa a questão da infabilidade papal. Lembra que a gente falou nas aparições de Nossa Senhora, que a infabilidade papal proclamada por Pio IX, né, e também a Imaculada Conceição, que em 1854, depois 4 anos, Santa Bernadette vai atestar essa Imaculada Conceição, e isso estava se perdendo, porque os homens não acreditavam mais na figura do Papa, não acreditavam mais na igreja. Eles queriam só Deus, eles queriam Deus e queriam Jesus Cristo. Mas a gente já vai ver algumas correntes que começam, eu quero só Deus, mas eu não aceito que Jesus Cristo seja Deus. E aí, gente, é o que a gente lamentavelmente vê hoje. Cada igreja com uma interpretação, cada igreja de um jeito, porque eles vão começando a partir da reforma a criar. E chega ao ponto de que o próprio Lutero, ao final de sua vida, ele se surpreende com a quantidade de crenças que vão sendo criadas e a quantidade de doutrinas, ou melhor, de falsas doutrinas, que vão sendo criadas a partir desse racha que acontece dentro da igreja. E aí, Lutero, ele vai descartar a igreja. E quando ele vai dizer também que somente a Bíblia é o suficiente. E aí, daqui a pouco a gente vai até aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque a gente vai entrar no terceiro elemento, que é a Sagrada Escritura. Que Lutero, ele só vai considerar a Sagrada Escritura. E vai considerar a Sagrada Escritura para tudo. E vai permitir que se tenha diversas interpretações, diversos olhares. E é por isso que a gente vê tantas igrejas evangélicas. Às vezes você vai num bairro que tem 4, 5 igrejas, a gente vê, nossa, mas tanta igreja, mas é justamente como consequência dessa divisão que aconteceu com a Reforma Protestante. Né? Porque aí, se você abre a possibilidade de diversas interpretações, cada pastor vai interpretar do seu jeito. Ele vai pegar um versículo bíblico e vai interpretar. Quando a gente estava estudando, né, mais cedo, para poder até aprofundar um pouco mais no assunto, o professor Felipe Aquino, naquele livro dele, Minha Igreja, ele vai dizer que daquelas 4 palavras, isto é meu corpo, que Jesus fala, né, são 4 palavras, existem mais de 200 interpretações protestantes em cima de 4 palavras. Você imagina o quanto que não tem em cima de toda a Bíblia.
né? Então, assim, foi sendo criado e aí, gente, é essa grande confusão. E é aonde que o magistério da Igreja Católica é importante, porque ele é o depósito da fé. Então, por isso que quando semana passada a gente dizia que a igreja é una, é justamente também trazendo essa mentalidade. A igreja vive essa unidade, a unidade na doutrina, a unidade na liturgia. Em qualquer lugar que eu vou, naquele domingo, eu posso estar aqui ou em Aparecida do Norte, eu vou ouvir a mesma leitura lá e vou ouvir a mesma leitura de quem vai estar aqui, né? Eu posso estar aqui no Brasil em outro país, eu também vou ouvir, eu vou ter um único Papa, né? O sucessor de Pedro, o chefe da igreja, né? Então não vai ter aquela bagunça, aquela confusão, onde vai, ao invés de orientar as ovelhas para o rebanho, vai acabar desorientando, porque na verdade é isso que acabou acontecendo. Acabou as pessoas sendo desorientadas e as heresias crescendo cada vez mais. E aí, só vou pegar aqui um material em que vai complementar o que o Anderson falou e aquilo que eu também tenho falado, que o Dom Estevão Bittencourt, ele no artigo dele chamado Origem dos Vários Grupos Cristãos, ele vai destacar alguns pontos que são importantes. Olha, os reformadores deram início à destruição do grande patrimônio de fé. Qual é o patrimônio de fé? É a Santa Igreja. A Santa Igreja é o quê? Ela é fundamentada com quais elementos? Com o magistério, com a Sagrada Tradição e com a Sagrada Escritura. Então, com a reforma, isso foi mexido, né? E cultura dos séculos anteriores, que associavam entre si Deus, Jesus Cristo e a Igreja. A reforma do século XVI, a reforma protestante, disse sim a Deus e a Cristo, mas disse não à Igreja. Então, ela menosprezou a Igreja, né? Já a partir daí, no século XVIII, vão surgir os iluministas, racionalistas, né? Que vão dizer o quê? Eles vão dizer sim a Deus, nós acreditamos em Deus, mas nós não acreditamos em Jesus e nós não acreditamos na igreja. Então você já vê que já vai tirando cada vez mais elementos. Aí no século XIX, os ateus, né, vão dizer o quê? Nós não acreditamos em Deus. Então você já vê que eles não têm mais Deus, eles não têm Jesus, eles não têm a igreja. Eles não têm esses três elementos, né? No século bem próximo ao nosso, século XIX. E já no século XX, os estruturalistas disseram não também ao homem, porque eles entendem o quê? Pois a morte de Deus vem a ser também a morte do homem. Então eles rejeitam a Deus, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam em Deus Filho, eles não acreditam na igreja e eles acabam agora não acreditando também no homem. Antes de você fazer esse fechamento, aí agora a gente consegue perceber aquela ruptura que ela falou com o que vem acontecendo na sociedade hoje. Sim. A ponte daquilo que aconteceu lá em 1500, né? 1400 e qualquer coisa, eu esqueci a data, eu sou muito de data, eu não lembro, não tem jeito. Mas o fato é o seguinte, né? 1432. Eu acho, deixa eu conferir. Lá, quando começa se rompendo com a igreja, depois você rompe com Jesus Cristo, depois você rompe com Deus e depois você rompe com o próprio homem. Hoje é mais importante um animal na rua, acolher um animal na rua, de rua, do que acolher e adotar uma criança que está no orfanato. Há cristãos que dão mais valor a um animal. Eu prefiro ter um cachorro do que ter um filho. Eu já ouvi amigos meus dizendo isso. Eu prefiro ter um cachorro do que ter um filho. Tudo bem, né? Seja feliz, mas você não tem nada de cristão. Porque o propósito cristão é justamente crescer, povoar a terra de gente santa. E aí os ecologistas de plantão, a galera do meio ambiente vai me dizer que não, mas você precisa cuidar dos animais. Sim, cuido dos animais. Mas como eu vou ter zelo por um animal se eu não consigo zelar pelo meu igual? É impossível. É a mesma história, né? Eu não consigo amar a Deus se eu também não consigo amar o meu igual. Se eu olho para Darim que não consigo ter o mínimo de amor
de compaixão por ela no seu sofrimento, como que eu vou conseguir ter e me entregar totalmente a Deus, a um ser supremo, e que eu não consigo enxergar verdadeiramente na sua plenitude? Então, irmãos, a grande derrocada da humanidade que a gente vê hoje, o fato da gente se assustar porque uma mulher permitiu que uma criança saísse sozinha e se jogou do prédio, ou porque alguém arrancou as tripas de uma criança e enterrou e um pai e deixou... bateu na criança até matar, coisas do tipo, é justamente isso. Começou lá, né? Não, eu não estou acusando os irmãos protestantes, vocês que estão de outra religião e vão assistir esse vídeo ou estão assistindo, mas o fato é que os fatos que foram acontecendo após isso culminaram com essa situação, com esse estado de coisas que nós vivemos. Inclusive a própria igreja hoje, nós questionamos muito, muitas pessoas questionaram muito toda uma questão envolvendo até a Amazônia e tudo mais, que não vale aqui para a gente não entrar num assunto tão polêmico, para a gente não gerar novos vídeos lá na frente. Mas tudo isso precisa de uma mudança, né? Que a gente chama de metanoia, né? Você precisa mudar. Agora é o tempo de você que está ouvindo, que está absorvendo um mínimo desse ensinamento que nós estamos tentando passar, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, possa dar um passo em outra direção, né? Começar a olhar o ser humano como ser humano. E olhando o ser humano como ser humano, você começa a ver a presença de Deus. E vendo Deus, você vai conseguir perceber Jesus Cristo e, abraçando Jesus Cristo, abraçar a igreja. Porque ele disse, eu não canso de repetir, lá quando Paulo caiu, eu sou a igreja. Quando ele questiona Paulo por que Paulo o perseguia, ele está dizendo, eu sou a igreja. E aí não há nada mais do que se falar. Se isso fica claro para nós, o único passo a se fazer e a única atitude a se tomar é uma atitude de conversão. E eu te convido, né, eu do fundo do coração peço que o Espírito Santo conduza a todos nós para essa mudança, para essa conversão. Agora faz o fechamento. Então, pensando nessa nossa, é como se tivesse aberto a porta, né? É igualzinho na nossa casa. A gente abre a porta, pode entrar, como pode sair coisas, né? Como pode sair pessoas, né? E quando houve essa reforma protestante, Lutero, Calvino e outros reformadores, eles abriram a porta para que várias heresias surgissem, ao ponto de chegarmos ao que nós estamos vendo hoje, igual o Anderson falou. Eles também começam a não acreditar no ser humano, a não aceitar mais e não ver o humano como imagem e semelhança de Deus. E aí, negando a Igreja de Cristo, os reformadores aceitaram a fundação de numerosas igrejas. E é o que a gente tanto fala agora, né? E de líderes humanos, todas originadas do subjetivo de seus fundadores. É o que eu penso, então eu vou abrir uma igreja. O pastor da outra igreja falou uma coisa que não me agradou, eu vou para a igreja que me agrada. Isso também é uma coisa importante, a gente vai abrir um parênteses aqui que fique para nós, né, católicos. É importante, gente, a gente ter em mente que a igreja, ela não tem que fazer aquilo que nos agrada, né? Quando a gente decide ser católico, seja por uma decisão ou porque desde pequenininho a gente foi levado, ou depois numa vida de adolescente ou de juventude, você conheceu um grupo de jovens e começou a gostar de ir para a igreja católica, né? É importante a gente saber que a partir do momento em que você assume ser católico, não é a igreja que tem que mudar para me agradar. Sou eu que tenho que mudar para agradar a Deus. Eu preciso mudar a minha vida. É uma conversão que vai acontecer todos os dias e a todo momento. Ninguém vai ficar totalmente santo 100% num dia todo. Não, a gente vai cair, mas a gente precisa sempre se levantar. Então, por isso que a igreja mantém o magistério também, porque o magistério vai trazer esses ensinamentos para a nossa vida, né? O que a gente pode, o que a gente não pode, como a gente deve fazer, quais são os dogmas da nossa igreja, quais são os dogmas, né? Quais são as verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo, né?
Por que que é importante o celibato para os homens que irão ser sacerdotes? Por que que o sacerdote é formado por homens, né? Por que que Virgem Maria, ela tem a virgindade perpétua, que é a Imaculada Conceição da Virgem, né? Ontem, a Santíssima Trindade, como explicar que Deus é formado por 3 pessoas, são 3 pessoas, mas que formam um só. Então, Lutero não aceitou isso. Ele não aceitou, ele rejeitou tudo isso, todos esses ensinamentos, né? Tudo que foi sendo passado de geração, ele não aceitou. Ele queria que mostrasse na Bíblia tudo isso. Apesar da gente perceber, a gente acabar de falar que teve coisas que foi sendo passada oralmente e tem coisas que a gente vê implicitamente na Bíblia. Aí por isso que às vezes a gente se depara muito com isso. Pessoas falam, não, me mostra aí na Bíblia, me mostra onde está na Bíblia. É justamente consequência da ruptura que aconteceu em Lutero. Tá bom, gente? Então é muito importante a gente ter em mente isso, porque se a gente fica procurando uma igreja que nos agrada, a gente tem que sair da igreja católica. Porque a igreja católica, ela não foi formada para agradar aos homens, né? A igreja católica, ela foi fundada para que a palavra de Deus chegasse ao nosso coração, mudasse as nossas vidas e que a gente tivesse o desejo de nos aproximar cada dia mais de Jesus. Porque você imagina se Jesus, perante aquela mulher, né, a prostituta, ele ficasse falando coisas que fosse só agradar Maria Madalena, né? Maria Madalena não ia mudar de vida, ela ia continuar, foi muito bom, gostei do que Jesus falou, mas vou continuar na minha vida. Mas Jesus foi firme, né, com Maria Madalena e falou aquilo que ela precisava. Então guardemos no nosso coração que quando a gente vai à Santa Missa, quando a gente participa ali do momento, seja de um grupo de oração, da celebração da palavra, de uma reunião, a gente vai ouvir muitas vezes coisas que vão ser doídas ao nosso coração. Mas tenha certeza que são coisas que são importantes para a nossa conversão, para a salvação da nossa alma e, consequentemente, para a salvação dos outros, tá bom? E agora nós vamos falar sobre o terceiro elemento, que é importantíssimo na constituição da doutrina católica, que são que é a Sagrada Escritura, tá bom? Que é a Bíblia, gente. A Sagrada Escritura é a Bíblia. É a forma agora escrita. Se a gente forma uma doutrina católica com a parte oral, que é a Sagrada Tradição, a gente forma também com a Bíblia, a parte escrita, aquilo que os apóstolos escreveram. E aí, quando a gente fala de Sagrada Escritura, está muito intrínseca ali, muito presente a tradição apostólica. E aí, a gente volta no último encontro. A igreja é una, santa, católica e apostólica, né? Ela nasce ali dos apóstolos ali, né? Tanto é que a gente fala que não foi a Bíblia que criou a igreja, mas a igreja ela já existia antes da Bíblia ser criada, porque o Novo Testamento ele foi escrito 20 anos, aproximadamente 20 anos após a morte de Jesus, né? O Novo Testamento começa a ser escrito, aí depois ele tem as cartas e tudo, mas bem depois. Mas aí eu vou dizer, então a igreja ficou adormecida durante esse tempo? Não, a igreja ela começou ali, né? Assim que Jesus morreu, ele subiu aos céus e derrama o Espírito Santo, a igreja começa ali. Então a igreja ela já existia antes, né, da Bíblia existir. E a Bíblia, na verdade, não foi a que criou a igreja. Então é até às vezes errado a gente falar, a Bíblia criou a igreja. Não, a igreja católica ela já existia antes da Bíblia, porque a Bíblia é essa parte escrita. Já existia o Antigo Testamento, lógico, mas o Novo só vai começar a ser redigido ali a parte dos evangelhos, né, igual São João, bem depois da morte de Jesus. Tá bom, gente? Então a Sagrada Escritura, as Sagradas Escrituras é importantíssimo, tá? Para compor a doutrina da igreja. E aí, gente, por que é importante a gente ter a Sagrada Escritura? Porque é aquilo que a gente acabou de falar. É a parte escrita, né? De tudo aquilo que foi ensinado. Sim, é lógico que tem a Sagrada Tradição. Então, a Bíblia e a Sagrada Tradição, elas vão estar caminhando juntas, né? É importante a gente ter em mente isso. Então, a gente não pode
cair naquele dizer de que só a Bíblia é o suficiente, só a Bíblia basta, igual às vezes a gente ouve, né? A Bíblia é o meu tudo. Lógico que a Bíblia é extremamente importante, né? Só que ela é compreendida também com o auxílio da Sagrada Tradição e com o auxílio do magistério da igreja, porque a gente vai perceber que está uma coisa ligada à outra. Era a parte oral que acontecia, mas essa transmissão oral, ela precisava do magistério, formado pelos bispos, né? Formado lá pelo início, lá pelos apóstolos, depois foi se arrumando, né? Vamos dizer, organizando entre papas, bispos, padres, e assim vai sendo passado. E para se passar, vai passar o quê? Vai passar aquilo que está escrito e aquilo também que foi transmitido oralmente, né? E para compor a Bíblia, como nós temos hoje, né? A gente fala a Bíblia, parece que é um livro só. Mas são muitos livros, né? Houve muita discussão, houveram vários concílios em que a igreja parou e falou, está escrito, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, né? Talvez você já tenha ouvido falar, muita gente até fala, né? Puxa vida, mas descobriram uns evangelhos secretos, né? Que ninguém conhecia. Ninguém conhecia, ele sempre esteve lá no Vaticano, a igreja sempre teve notícia de alguns evangelhos. Outros escritos foram descobertos muito mais tarde, né? Até recentemente, que falam os manuscritos do Mar Morto e tudo mais. Só que existem ensinamentos ali que não são ensinamentos que estão em acordo com a doutrina dos apóstolos, que é o que a gente chama, né? Com aquilo que os apóstolos disseram. Inclusive, tem um documento muito importante que eu lembrei agora, a gente não conversou sobre ele, mas se você me deixar, eu vou falar. Pode falar? Existe um conjunto de ensinamentos chamado Didaquê, que eu ainda não tive o prazer de ler, mas de todas as pessoas que falaram e que eu já ouvi falar sobre a história da igreja, sobre tradição, sobre Bíblia, sobre ensinamento cristão, quando falou da Didaquê, fala que é um ensinamento riquíssimo e foi tentado incorporar esse ensinamento na lista do cânon da igreja. Só que não foi permitido. Entendeu-se que ele acabaria colocando em contradição outros elementos daquilo que já está compilado aqui dentro. Então, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo, a Didaquê ela foi colocada de lado para que não se fizesse composição na própria Sagrada Escritura. E assim, não é tudo que foi escrito antigamente por santos ou pelos cristãos antigos que foi incorporado. Muita coisa foi descartada. Inclusive, o que nós falamos hoje aqui, algo que esteja fora, que não seja vindo do magistério, e nós, sem perceber, possamos ter deixado escapulir, possamos ter usado da nossa própria interpretação, isso precisa ser descartado, não considerado. Se o padre, na missa, falar alguma coisa que não está alinhado com a tradição, com o magistério, com a doutrina, por exemplo, ele falar que o Anderson e a Darinka, a partir de agora, pode começar a rezar a missa em casa, os dois, coloca lá o pão, o vinho ou suco de uva, o que seja, e começa a fazer. Está errado. Está errado porque vai contra o que a tradição ensina. Se ele disser, não, Anderson, vocês a partir de agora podem abrir a Bíblia e pegar um versículo, e aquele versículo ali vocês podem colocar, ensinar o que vocês quiserem. Não é por aí. Nós precisamos ensinar aquilo que vem ao longo dos 2000 anos, 2020 e tantos anos que nós temos de tradição, de continuidade da nossa igreja. Tá bom, meus irmãos? E aí também, gente, até em São João, né, o Evangelho de São João, ele vai dizer isso claramente, que o que foi escrito foi aquilo que foi essencial para revelar a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, assim, por mais que tenha outros livros, né, que não, igual antes falou do Evangelho de Maria Madalena, que não entraram na Sagrada Escritura, como ela o autor é o próprio Deus, né, e ela é guiada pelo Espírito Santo, só existe ali o que é essencial, né?
porque São João vai até dizer que se Jesus fosse escrever tudo que ele gostaria, se a gente fosse colocar tudo o que Jesus fez, o que Deus faz, não existiria livro que coubesse tudo. A gente pode até colocar lá, Hans, pega aí João 21, Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25. Vai falar muito isso. Então, é importante a gente saber também disso, né? Que às vezes o pessoal fala assim, mas só que vocês tem livros ali que foram escritos por algumas pessoas que andaram com Jesus e tal, logo lá na igreja primitiva, e que a igreja não aceitou. Então, é importante a gente saber que não tinha como colocar todos. Era importante que a pessoa de Jesus fosse revelada. Então, era aquilo que era essencial, primordial, tá? Então, aqui, ó, em João 21, versículo 25, leia. No finalzinho do Evangelho de São João, gente, ele vai dizer o seguinte, ó. É o último versículo do Evangelho de São João. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se poderiam escrever. Então, quer dizer, não teria livro suficiente, né? Então, era mesmo a revelação da pessoa de Jesus, né? E Deus, ele se revela, e aí a gente vê toda essa parte oral e também depois a parte escrita que está na Bíblia, tá? Então, quando a gente fala também, né, da infalibilidade da Bíblia, significa que a Bíblia não erra. Porque se a Bíblia ela é escrita por Deus, é o próprio Deus que escreve, é a inspiração dele, é guiada pelo próprio Espírito Santo, não tem como a Bíblia errar. Não existe erro na Bíblia, não existe erro na Sagrada Escritura, né? Então, quando alguém te falar assim, aqui teve um erro, não tem como errar. E o magistério da igreja vai garantir isso, né? Ainda que o outro queira interpretar do jeito, mas a igreja vai dizer para nós o quê? Que a Bíblia ela está isenta a qualquer tipo de erro. Por isso, a infalibilidade da Bíblia, tá? Por quê? Porque ela tem essa missão de defender sempre a verdade. Então, gente, a gente vai chegando ao final da nossa live com isso dentro do nosso coração, né? Que a doutrina da igreja ela é formada. Na semana passada a gente falou sobre a identidade e hoje a gente está falando sobre a doutrina, que é a sagrada tradição, o magistério da igreja e a sagrada escritura. Sagrada tradição é a parte oral transmitida na igreja primitiva. Logo assim que Jesus morre, ele derrama o Espírito Santo e os apóstolos saem em missão. O magistério, também formado na igreja primitiva pelos apóstolos, e depois foi sendo passado para outros, na pessoa do Papa, né, no caso lá, de São Pedro, né, e aí depois tinha lá os outros apóstolos, na pessoa dos bispos, na pessoa dos padres. Então é constituído pelas autoridades eclesiásticas, e essas autoridades têm essa missão de guardar a fé. E também a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, é a parte escrita, né, para não se perder. E esses três elementos vai fazer com que nós, no dia de hoje, conheçamos a Santa Igreja Católica. E que não há essa mistura, né, que há e que a gente tanto presencia na Igreja Protestante, né? Porque como abriu a porta, igual eu falei agora mesmo, abriu a porta, abriu para várias interpretações, acabou se perdendo muito o sentido da igreja, né? Cada um abriu a sua igreja, cada um fez o seu jeito, e já na Igreja Católica não. E isso é muito importante, gente, porque aquilo que a igreja ensina, ela atesta e ela confirma. E aí por isso que a gente falava lá no mês de maio sobre as aparições marianas. Por isso que a igreja leva anos para poder dar o veredito final, vamos dizer assim, para dar a aprovação para uma aparição mariana. Até essa semana a gente estava vendo aí o Anderson, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas já tem disponível no YouTube Nossa Senhora de Garabandal, né? É uma aparição que acontece na Espanha. Há algumas meninas, né? São 4 meninas, 4 crianças, né?
E essa aparição, por exemplo, ainda não foi aprovada pela igreja. Existe o culto, existem as pessoas que vão lá, até porque houve ali uma divisão de opiniões entre os bispos, né? Um bispo aceita, né, o que foi falado, e já um outro bispo contesta, e diante disso a igreja tem toda uma prudência na hora de aprovar. Por quê? Porque a igreja, as coisas da igreja não são brincadeira. A gente não brinca com as coisas da igreja, a gente não brinca com os dogmas da igreja, com os ensinamentos que a igreja traz para nós, né? E isso é muito importante, gente. Muito importante, porque a gente não pode brincar. Porque se a gente brincar, acontece da gente começar a se afastar da nossa igreja. A gente começa a se afastar da verdade. Se afastando da verdade, a gente vai se afastando da igreja. Então, por isso que a gente precisa preservar os dogmas, os ensinamentos, os sacramentos, que a gente não falou, mas que é de suma importância, que foi mantido pelo magistério da igreja, os sacramentos, né? Sacramento da ordem, da penitência lá, né? Do batismo. E isso é importante, porque nós católicos tem que não aprendemos. As crianças se batizam quando pequenas. Mas se você vai ver na igreja protestante, lá existe algumas igrejas que batizam as crianças, outras igrejas que batizam quando as crianças se tornam adolescentes e jovens, e nesse meio tempo aí existem várias pessoas que não se batizam em lugar nenhum, porque quando é criança não é batizado, aí depois cresce, não quer seguir a igreja protestante, acaba também não se batizando, né? E acaba vivendo uma vida sem o batismo, né? Sem a graça de Deus, porque o sacramento nós aprendemos o que na catequese? Que são sinais visíveis da graça de Deus. Então a pessoa às vezes cresce sem aquela graça, né? Então a gente vai ver e que já tem algumas igrejas, por exemplo, protestantes, que faz questão da imersão na água, e já outras acham que podem batizar igual a gente batiza na igreja católica, só derramando a água sobre a cabeça. A gente tem, por exemplo, os mormons, que tem uma Bíblia separada da nossa Bíblia, né? Então aí você tá vendo como é que vai se criando várias outras coisas? Então, para a gente conhecer e amar a nossa igreja e a gente compreender por que nós somos católicos, lembra da pergunta que nós fizemos na semana passada no nosso primeiro encontro do mês de junho? A gente precisa conhecer. Só conhecendo a gente vai conseguir compreender a nossa igreja. Tá ok, gente? E aí, gente, a gente chega ao final dessa nossa live, agradecendo a participação de todos vocês que ficaram aqui conosco. O tempo é curto, a gente gostaria de falar muitas e muitas coisas, né? Até porque a nossa igreja, ela é riquíssima, riquíssima. Tem muitas coisas pra gente falar, conversar, mas a gente precisa também, né? Respeitar o tempo, né? Até para não se estender muito também, não tornar uma coisa muito cansativa, longa demais, né? Então, gente, só lembrando também que amanhã, terça-feira, acontecerá aqui na página da paróquia, né? O encontro com os pequeninos do Senhor, tá bom, gente? Os pequeninos do Senhor, que agora acontece toda terça-feira, mês de maio foi quarta. Mas agora no mês de junho, toda terça-feira às 18 horas. Então, traga as crianças para poder participar desse momento, que é super importante, para que desde pequenininho as crianças comecem a conhecer a igreja, né? Às vezes a gente olha para a gente que é adulto e fala assim, não é coisa de criança. Mas às vezes naquela coisa de criança a gente pega um aprendizado, alguma coisa que é importante para nós também. Tá bom? E também o Onze quer dar um recadinho aqui que é muito importante para vocês. Na verdade eu estava tentando localizar as pessoas aqui que estavam entrando, não consegui, perdi a conexão no computador. Eu deixo mesmo um muito obrigado, quero deixar para vocês uma recomendação de leitura, esse livro do professor Felipe, Escola da Fé, está espelhada, mas... dá para entender, né? O nome do livro é Escola da Fé. São, se eu não me engano, uma sequência de 3 livros que vai falar da Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e das Sagradas Escrituras. E segue, né? O Escola da Fé segue, mas esses 3 são muito importantes e estão de acordo com o que a gente vem conversando aqui.
Outro livro, eu já recomendei, Riquezas da Igreja, muito bom. Ele tem os relatos dos padres lá do início da igreja, vai falar do martírio de alguns, ensinamentos sobre os bispos e tudo mais. É muito bom. A leitura é muito boa, né? Às vezes a gente ouvir uma palestra, ouvir um discurso igual a gente está fazendo aqui, seja em duplo, ou seja pelo padre, seja no encontro na igreja, é muito bom. Mas o estudo pessoal, ele também ajuda. Ele ajuda você em algum momento muito mais, porque você vai ser depois o propagador daquele estudo que você fez. O estudo que a gente faz aqui não é porque nós temos um dom extraordinário, é porque nós gostamos de estudar, né? Temos eloquência, né? Falamos pra caramba, Darinka, professora, eu já tive no meio da educação e atuando como catequista também, a gente acaba adquirindo alguns cacuetes. Então, fica essa dica. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Antes, só de você começar a fazer a oração, lembrando também, você, né, que está em casa, que quiser e puder ajudar, né, na questão do dízimo, né? A gente sabe que esse tempo de isolamento social, a gente está em casa, né? Mas as contas não param, né? As contas não param. A gente que o diga, né? Toda hora chega uma. Então, as contas da igreja também, elas não param. Então, para você que não é dizimista, passe a ser. Para você que é, mas que por algum momento está parado, você pode estar ligando para a igreja, pegando de repente a conta bancária da igreja, não sei, está combinando de repente com o secretário da igreja sobre essa possibilidade. Ou de estar vindo rapidinho, deixa ali na porta, né? Não vai ter tanto contato assim, rapidinho coloca ali, só para você ajudar mesmo, porque como não está tendo missas, né, com pessoas dentro da igreja, a coleta diminuiu bastante. Então isso é extremamente importante para que a obra de Deus continue acontecendo, né? É lógico que a gente pode ajudar, né? Por que não ajudar? Tá bom? Então vamos fechar a nossa live pedindo, né, que Deus possa nos abençoar para essa semana que começou ontem, hoje mais efetivamente, vamos dizer assim, né? Para que essa semana de fato possa ser uma né? Diante de tudo que a gente está passando, vivendo, né? São muitas alegrias, são algumas tristezas, mas nós temos que ter a certeza de que Deus, Ele é vitorioso nas nossas vidas, que Ele nos deu a Santa Igreja para que a gente não se desespere, né? E não tenha vergonha de dizer, não, eu sou muito pecador, né? A igreja, ela te abraça. É o próprio Jesus, como o anjo sempre fala, ela te abraça, ela te acolhe e ela quer transformar a sua vida, tá bom? Então feche os seus olhos e nós vamos rezar pedindo para que Deus possa, né, nos proteger ao longo das nossas vidas, né? No finalzinho dessa noite, para o dia de amanhã também, que nós já vamos apresentar, tá bom? A gente já coloca na intenção todas aquelas pessoas que estão desempregadas, que talvez por esse evento que nós estamos passando possam ter perdido seus empregos, para que Deus não permita que elas percam a esperança. Senhor, nós te apresentamos e te consagramos cada família, cada dom, cada vida que acompanha conosco. E as vidas são as famílias inteiras da nossa paróquia, da nossa diocese. E te consagramos tudo isso por meio do Imaculado Coração de Maria, rezando essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que desça sobre todos nós, sobre as nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aí, como a gente não conseguiu ver ali os nomes, semana que vem a gente volta e agradece as pessoas que participaram aí, tá? Um forte abraço, uma ótima semana. Fiquem na paz. Tchau, tchau.